Boas-vindas a todo mundo que acompanha os nossos estudos estruturados. Olha, para quem se dedica a entender as estruturas fundamentais da nossa sociedade, existem aqueles momentos em que uma única obra muda completamente a forma de enxergar a realidade, né? Hoje a gente vai guiar quem realmente quer ir a fundo no tema pelas entrelinhas e sutilezas do capítulo 3 da obra-prima de Evgeny Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. E já aviso, essa não é uma análise superficial. O nosso foco absoluto hoje é dissecar as minúcias e o quadro geral desse debate brilhante sobre relação e norma. A ideia é desconstruir tudo que a dogmática jurídica tradicional costuma ensinar sobre onde o direito realmente nasce. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos. Primeiro, a controvérsia entre relação ou norma. Segundo, a célula do tecido jurídico. Terceiro, a crítica ao normativismo de Kelsen. Quarto, o debate do direito objetivo contra o subjetivo. E, para fechar, as raízes materiais da forma jurídica. Ponto número 1. A controvérsia. Relação ou norma? Sabe aquela velha questão, o clássico dilema do ovo ou da galinha? Na filosofia do direito, isso se traduz da seguinte forma: o que vem primeiro, a lei escrita no papel ou a interação humana na vida real? Para definir bem os termos desde já, Pachucanes aponta que a visão tradicional, que é ensinada na esmagadora maioria das faculdades, diz que a norma jurídica, ou seja, o comando do Estado, a regra escrita, a lei promulgada, é a grande criadora da relação jurídica. A lógica seria: a lei dita como a sociedade deve se comportar, o Estado fala e a realidade obedece. Só que aí vem o Pachucanes e propõe uma inversão absolutamente radical desse conceito. Para a teoria marxista que ele desenvolve, é a relação jurídica, aquela relação material e de troca social do dia a dia entre as pessoas que precede e cria a norma. A vida material acontece primeiro. A lei? Bom, a lei só corre atrás para tentar formalizar tudo isso. O que é super interessante de notar logo aqui na abertura do capítulo é como ele já confronta de cara a própria essência da sociedade capitalista. Pachucanes argumenta que, da mesma forma que a riqueza no capitalismo se apresenta como um acúmulo gigante de mercadorias, a sociedade em si se mostra como uma verdadeira cadeia ininterrupta de relações jurídicas. E a troca dessas mercadorias exige uma economia atomizada. Ele critica de frente aqueles juristas que inventam sistemas ideais, achando que não é a forma mercantil que gera a forma jurídica, mas o inverso. Para ele não tem jeito. A relação não é uma invenção saída da lei. Ela é um motor diário e pulsante da realidade capitalista. Avançando para o nosso ponto 2, a célula do tecido jurídico. Com essa base muito bem estabelecida, a gente chega na grande metáfora que o autor usa para analisar todo o sistema legal. É uma metáfora que ele pega emprestado diretamente das ciências naturais. A relação jurídica é como que a célula central do tecido jurídico, e é unicamente nela que o direito realiza o seu movimento real. Essa frase carrega um peso acadêmico gigantesco. Pensa só, da mesma forma que Karl Marx olhou para a mercadoria e viu ali a célula econômica da sociedade burguesa, aquele elemento simples que contém todo o DNA do capitalismo, Pachucanes olha para a relação jurídica como o núcleo biológico do direito. Não é o tribunal, não é a Constituição, não é a regra abstrata. É a troca, o contrato prático do dia a dia. Essa é a verdadeira célula viva. E essa reflexão leva o Pachucanes a uma conclusão muito rígida. A norma jurídica, quando a gente isola ela da relação material, é só um pedaço de papel. É uma abstração totalmente sem vida. Sem aquele intercâmbio real e material que rola nas ruas, nos mercados, na hora de assinar um contrato, a lei simplesmente não tem pulso. Ele explica que a escola normativa costuma se recusar a olhar para o direito sob o ângulo da sua existência real. Mas vamos pensar um pouco. De que adianta existir uma regra dizendo como uma dívida deve ser paga se, na vida real, os credores não exigissem esse pagamento baseados nas suas necessidades econômicas diárias? O direito não surge de uma dedução lógica de uma regra abstrata. Ele é um espelho puro de relações que já estão fervendo na vida social efetiva. O que nos leva ao ponto 3, a crítica ao normativismo de Kelsen. Aqui a gente vê um verdadeiro choque de visões de mundo. É uma desconstrução da filosofia jurídica dominante da época. De um lado da tela, a gente tem um normativismo puro de Hans Kelsen, argumentando que a ciência do direito precisava se purificar de qualquer contaminação da sociologia, da economia ou da moral. Para ele, a norma cria tudo. O direito seria um sistema perfeitamente fechado e guiado pela lógica hierárquica. Do outro lado, o marxismo do Pachucanes entra rasgando essa redoma, afirmando com todas as letras que é a relação material que dita as regras, e que o direito é, querendo ou não, um fenômeno puramente social e histórico. É literalmente um embate entre a lógica formal e fria e a realidade material.
E olha só que ponto genial. Pachucanes expõe o que ele considera uma ferida letal na teoria do Kelsen. Ele nota que até mesmo o próprio Kelsen, que era o defensor mais feroz desse método puramente normativo, teve que dar o braço a torcer e reconhecer que, no fim das contas, era preciso dar a essa ordem normativa um elemento de vida real. Kelsen chamou isso de conduta humana efetiva. Pachucanes usa de uma ironia afiada aqui. Ele diz que se um jurista pegasse as antigas leis do Império Tsarista, que já não tinham validade nenhuma na União Soviética, e tentasse deduzir relações reais a partir delas, seria, nas palavras dele, um provável candidato ao manicômio. Ou seja, no fim do dia, até o normativista mais estrito precisa admitir que, sem a conduta real das pessoas, a norma vira uma fantasia completa. Ponto número 4. Direito objetivo versus subjetivo. Indo ainda mais fundo nas minúcias desse capítulo 3, a gente vê o Pachucanes argumentar que o direito formal burguês sofre de uma crise crônica de dupla personalidade. Ele se divide em dois lados contraditórios. Primeiro temos o tal do direito objetivo, que é o próprio Estado político, a norma geral, aquela regulação autoritária que vem de cima para baixo. É uma totalidade impessoal. Mas em contrapartida, existe o direito subjetivo, que é a cara do indivíduo atomizado, do proprietário no mercado, focado no próprio umbigo, que tem a liberdade e a vontade privada de fechar seus negócios e contratos. O grande calcanhar de Aquiles da filosofia tradicional é justamente não conseguir resolver esse conflito eterno. Como é que se reconcilia a regulação impessoal e impositiva do Estado com a liberdade absolutamente egoísta da propriedade privada? Para embasar essa crítica com peso, Pachucanes traz a própria doutrina da época para a roda. Ele cita juristas de peso como Leon Duguit. O próprio Duguit confessa uma certa perplexidade com o fato de que a palavra direito acaba designando coisas que se misturam, mas que são radicalmente diferentes. É uma submissão a uma autoridade externa, mas ao mesmo tempo é a afirmação de uma autonomia totalmente privada. Pachucanes explica que esse nó teórico reflete a cisão real do Estado político na sociedade capitalista. É o dilema do homem dividido. Ele é o burguês privado cuidando da própria vida e, simultaneamente, o cidadão abstrato submisso ao Estado. E a jurisprudência dogmática, com todo aquele método lógico formal, simplesmente não dá conta de explicar a ponte material entre esses dois mundos. E, finalmente, o nosso quinto e último ponto: as raízes materiais da forma jurídica. Para amarrar tudo que a gente viu na nossa análise, vamos colocar isso numa linha do tempo prática. Na visão que o Pachucanes expõe, o nascimento do direito não tem nada a ver com o legislador iluminado escrevendo regras num papel do nada. O passo 1 é puramente prático: a produção material e a necessidade de sobrevivência através da troca de mercadorias. A economia dá o ritmo. Aí no passo 2, para que essa troca aconteça de verdade, começam a surgir relações sociais espontâneas entre os proprietários. Afinal, eles precisam se reconhecer como donos de algo para poder trocar. É só depois que essa máquina já está rodando, só depois que essa dinâmica já está viva no mundo material, que a gente chega ao passo 3. O Estado e a norma jurídica dão as caras. A lei não aparece para inventar a relação, ela surge só para apaziguar, formalizar e regular aquele sistema de trocas que já existia na prática. A superestrutura jurídica nasce irrevogavelmente da base econômica. Então, o ponto crucial para a gente absorver de vez desse capítulo 3 está perfeitamente resumido nessa citação. Nós constatamos assim que a relação jurídica é diretamente gerada pelas relações materiais de produção existentes entre os homens, onde quer que se encontre uma camada primária da superestrutura jurídica. Não precisamos tentar deduzir o direito a partir de uma norma suprema autoritária. A relação econômica é e sempre será a fundação. O direito, na verdade, é apenas a linguagem formal que o capital utiliza para articular suas próprias necessidades de circulação e acumulação. E assim, a gente chega ao fim do nosso estudo de hoje com uma daquelas provocações filosóficas que não saem da cabeça, ideal para quem realmente se dedicou a entender as entrelinhas desse tema. Se a teoria do Pachucanes estiver correta e a própria essência do direito for dependente e atrelada à troca de mercadorias e aos proprietários privados, o que aconteceria com um sistema jurídico e uma sociedade que superasse o capitalismo? Se a gente eliminasse a forma mercadoria, o direito continuaria existindo ou ele simplesmente definiria e desapareceria junto com o Estado? É uma reflexão simplesmente monumental que serve de convite para a gente continuar explorando e devorando o resto dessa obra revolucionária. Continuem sempre questionando as estruturas e a gente se vê na nossa próxima análise.